Hoje, vamos compartilhar a palavra de Deus com o título Através daquele que me fortalece. Sempre que fazemos uma coisa, seja pelo Evangelho ou pelos afazeres do dia a dia, pensamos que precisamos ter um ambiente favorável para conseguir um bom resultado. Porém, quando consideramos os antepassados da fé, todos eles andaram no caminho do Evangelho em circunstâncias e ambientes difíceis. Essa é a história do nosso Evangelho. Eu acho que é importante saber que Deus sempre nos dá o seu poder sempre que sentimos que nos falta algo em uma situação difícil. Na história do mundo, é incomum encontrar um herói ou uma grande figura histórica que veio de condições favoráveis, de uma boa família ou de um perfeito cenário. Geralmente, podemos ver muitas histórias de famosas figuras históricas que fizeram seu nome depois de vencer condições hostis, circunstâncias difíceis e adversidades. Até Júlio César, do Império Romano, que é considerado o pai de Roma, sofria de epilepsia. Ele superou a sua deficiência física e fortificou a fundação do Império Romano. Até Augusto, um dos grandes imperadores romanos, sofreu com severas úlceras no estômago por toda a sua vida. Muitos pensam, pessoas como essas não poderiam ter nenhuma dificuldade ou preocupação. Porém, todas elas tinham limitações, deficiências e insuficiências que elas superaram. Além disso, quando olhamos para os apóstolos da fé, Pedro, João e Tiago, suas circunstâncias e ambientes não eram dos mais favoráveis naquela época. Eles não nasceram na realeza, e sim, eram pescadores ou publicanos. Porém, eles não se encontraram com Cristo nessas condições e, através dele, não tiveram esperança pelo céu e se tornaram grandes exemplos de fé? Eu não posso fazer isso porque eu não fui para Harvard. Eu não me formei na Universidade Nacional de Seul, então eu não sou talentoso o bastante. É melhor não falar dessa maneira. Ainda que não fomos para as melhores universidades desse planeta, como Harvard ou a Universidade Nacional de Seul, quem está nos ensinando a sabedoria para governar sobre o universo? Pessoas de Harvard aprendem de outras pessoas, e pessoas da Universidade Nacional de Seul também aprendem de outras pessoas apenas sobre como viver nessa terra. Mas, o que estamos aprendendo agora? Não estamos aprendendo todas as leis e maneiras de viver em um mundo de uma dimensão maior, no vasto e imenso universo? Todo o poder vem de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Crendo nisso, vamos parar de focar em nossas imperfeições e abrir os nossos olhos espirituais, olhando para o poder de Deus, que supre as nossas falhas. Vamos ver o livro do Êxodo, capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: Mas, eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu.
Deus deu a Moisés a ordem de libertar os israelitas do Egito. Porém, Moisés pensou que ele não tinha poder, força ou habilidade para guiar o povo. Além disso, Moisés pediu para Deus tirá-lo de líder dos israelitas, porque ele pensava que não sabia como falar. Vamos ver o capítulo 3, para saber qual missão Deus deu a Moisés, e então vamos voltar para o capítulo 4. Vejamos o livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus explicou o motivo de ter chamado Moisés. Versículo 11. Então, disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Como uma pessoa como eu pode fazer essa obra extraordinária? Ele se apresentou diante de Deus dizendo: eu não sou um vaso digno dessa tremenda obra. Versículo 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Mais uma vez, Deus deu a Moisés a ordem de ir aos israelitas e guiá-los. E mais uma vez Moisés recusou. Capítulo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: e se os israelitas não me reconhecerem como seu líder? Mesmo que o Senhor me envie até eles? E se eles não me reconhecerem como aquele que foi enviado por Deus? Moisés mostrou sua preocupação outra vez. O Senhor não te apareceu. Versículo 2. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Deus tranquilizou Moisés, dizendo: quando eu te enviar, eu também te darei a habilidade de completar essa missão. Deus disse: eu dei essa habilidade a você. Então perguntou a Moisés: o que você tem na mão? Um bordão, ele respondeu. O bordão era apenas uma ferramenta comum. Mas, já que Deus pediu para Moisés usá-lo, isso não significa que Deus deu habilidades a ele. É a prova que Deus deu habilidades a ele. Quando as crianças não conseguem fazer alguma coisa, imagine que você tem um filho de 6 anos. Você daria as chaves do carro para a criança e pediria: você pode ir ao mercado e comprar algumas coisas? Quem pediria algo assim? As tarefas são dadas apenas àqueles que podem realizá-las. Quando Deus nos confia uma tarefa, isso não significa que Ele já deixou tudo preparado para que possamos realizá-la? Quando Deus perguntou a Moisés: o que é isso na sua mão? Moisés respondeu: é um bordão. O bordão não tinha poder. Era apenas uma ferramenta que Moisés possuía. Deus disse: jogue ele no chão.
E quando Moisés o jogou no chão, ele se transformou em uma cobra. Moisés ficou surpreso e tentou fugir dela. Mas então, Deus lhe disse: estenda a mão e pegue pela cauda. Quando Moisés segurou a cobra pela cauda, ela voltou a ser um bordão. Deus o ensinou que, mesmo através de algo pequeno, se eu te dei todo o poder para cumpri-lo, então não se preocupe e apenas faça. Esse é o significado contido no mandamento de Deus. Irmãos e irmãs, somos falhos em muitos aspectos, assim como Moisés. Moisés recebeu uma posição de liderança e ganhou muita sabedoria da família real egípcia. Porém, do ponto de vista bíblico, ele era totalmente incompetente para guiar os israelitas. Por isso, ele estava com medo. Eu serei capaz de guiar essas pessoas corretamente? Eu poderei realizar o papel de mediador entre Deus e essas pessoas? Moisés ficou com medo quando pensou em sua falta de habilidades. Nunca devemos esquecer que quando Deus nos pede para fazer algo, Ele já nos deu a habilidade para fazê-lo. Ele não nos pede para produzir bons resultados por causa de um bom ambiente. Como filhos de Sião, devemos crer que quando enfrentamos situações desfavoráveis, negativas e difíceis, Deus certamente nos dá a habilidade para superarmos tudo. Vamos ver a Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo não disse isso por ser arrogante, mas o que ele quis dizer foi: mesmo que eu não possa fazer tudo sozinho, eu posso fazer tudo através de Deus, que me dá força e habilidade. É o mesmo conosco. Podemos fazer tudo através de Deus, que nos dá habilidade. Tudo é novo e estranho para mim. Eu não sei para onde ir ou o que fazer. O que eu devo estudar com alguém para guiar sua alma aos braços de Deus? Se dependemos de nossas habilidades, não temos escolha a não ser falhar. Não temos poder, assim como Moisés. Para Moisés, era apenas um bordão comum, mas a partir do momento que Deus perguntou a ele: o que é isso em sua mão? Tudo começou a mudar pelo poder de Deus. Da mesma forma, quando Deus nos escolhe para sermos vasos, tudo parece ser difícil. Assim como quando Moisés se encontrou diante de coisas que ele nunca tinha visto ou experimentado antes. Mas o que podemos fazer através de Deus que nos fortalece? Já que Deus é aquele que nos dá habilidade, nós podemos fazer tudo. Devemos ter fé em Deus. Por favor, lembre-se que a única maneira de tudo se cumprir é tendo fé em Deus. Esse é o destino do Evangelho. Quando Deus nos pergunta: o que você tem? Não podemos dizer outra coisa além do que nós temos. Porém, não devemos sempre nos lembrar que Deus nos concede habilidades além das que nós temos. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
Jesus disse: "Ide a todas as nações." Quando Deus ordenou que Moisés fosse até os israelitas, ele tinha muitos motivos para não ir. Ele sabia que era falho em muitos aspectos. Ele disse a Deus que não sabia como falar, entre outras fraquezas suas. Mas Deus disse: "Você não sabe que eu te escolhi? Eu não te escolhi por causa das suas habilidades. Eu não te escolhi por causa da sua capacidade de liderar ou eloquência. Foi por causa da sua paixão e por sua fé especial em Deus, existente no fundo do seu coração." Deus vê o que as pessoas não podem ver dentro de si mesmas e as escolhem baseado no que Ele vê nelas. Às vezes, Deus escolheu Pedro, às vezes João e às vezes Mateus. Deus não escolhe as pessoas e dá a elas posições e missões baseado nas coisas que são invisíveis ao mundo, mas visíveis a Deus. Conforme elas realizam sua missão, Deus dá mais habilidades a elas. Nos é dito para ir a Samaria e até aos confins da terra para encontrar pessoas de todas as nações. Mas nós pensamos: como eu poderei pregar o Evangelho para todas as nações? Estamos sempre preocupados. Mas, o que Deus disse que podemos fazer através dele que nos fortalece? Tudo. A palavra tudo indica sob todas as circunstâncias, em todas as condições e por todos os meios. E é usada para nos tranquilizar de que não há problema. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Deus nos diz para ir a todas as nações, não é porque Ele já tornou tudo possível? Os 12 líderes de Israel foram enviados para espiar a terra de Canaã. Depois de voltarem, 2 espiões disseram: "Nós podemos tomar a terra." Mas os outros 10 espiões disseram: "Não podemos tomar a terra." Por que os 10 espiões disseram que eles não podiam tomar a terra? Analisando cuidadosamente a Bíblia, podemos encontrar a razão pela qual eles deram esse relatório. Foi porque eles pensaram apenas em suas habilidades limitadas. Então, como Josué e Caleb puderam dizer que eles, com certeza, conseguiriam? Em vez de olhar para suas habilidades, para a habilidade de quem eles olharam? A habilidade de Deus. Quem deu a ordem a eles? Foi Deus. Já que foi Deus quem prometeu isso a eles, eles creram que com certeza aconteceria. Quão pequenos Josué considerou os cananeus? Ele os comparou com o pão. Ele os considerou como comida que ele podia cozinhar. Eles são como pão para nós. Eles são nada. Ao dizer, eles são nada, ele quis dizer, Deus não está conosco? Irmãos e irmãs, por onde quer que forem, eu espero que todos vocês guardem a fé nas palavras. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Deus nos ordena pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, não devemos pensar: eu não sei falar inglês e não sei falar outro idioma. Eu não estaria apenas perdendo o meu tempo? Preocupações como essas são inúteis. Deus pode usar qualquer coisa para tocar o coração das pessoas. Não é por isso que nossa Sião foi estabelecida em todos os países ao redor do mundo? Nós apenas temos fé em Deus. Precisamos desconsiderar nossa habilidade e olhar para tudo através do poder de Deus. Você não consegue ver suas costas, mas você pode vê-las com um espelho. Por favor, não se esqueça de que Deus está sempre conosco. Davi, Salomão, Gideão, Josué e Moisés. Todos disseram: eu sou falho em muitos aspectos. Como uma pessoa como eu pode fazer isso? Olhando para suas habilidades, eles sentiram que as coisas que Deus ordenou eram impossíveis de serem feitas. Salomão se sentiu da mesma forma. Deus, eu sou apenas uma criança.
Como eu posso governar sobre essas pessoas? Ele tinha muitas preocupações. Ele era jovem e tinha muitos inimigos. Ele ofereceu 1000 holocaustos para Deus, pensando: como eu posso guiar corretamente essas pessoas segundo a vontade de Deus? E depois de oferecer 1000 holocaustos, Deus apareceu para ele em um sonho e disse: peça o que quiser. Já que ele se esforçou muito em oferecer 1000 holocaustos, estava claro que ele tinha um forte desejo por algo. Quando Deus disse: peça o que quiser, ele disse: Senhor, eu sou apenas uma criança. Como eu posso governar essas pessoas? Naquele tempo, os reis tinham que fazer julgamentos difíceis. Dê-me sabedoria para julgar corretamente, para que o seu povo não sofra com injustiças. Deus ficou muito satisfeito quando ouviu o pedido de Salomão. Salomão não pediu por honra ou fama, e sim somente por sabedoria, para fazer julgamentos corretos em prol do povo. Quando Salomão pediu por sabedoria, para que ninguém sofresse injustiça, Deus disse: já que você pediu por sabedoria, eu também te darei riqueza, bens e honra. Depois de Salomão receber sabedoria de Deus, Israel foi próspero com Salomão. Isso não está registrado no primeiro livro dos Reis? Salomão também olhou para suas habilidades primeiro. Sou falho em muitos aspectos. Como eu posso fazer isso? Salomão não se tornou um grande rei, que pôde governar seu reino fielmente, depois de receber o poder de Deus? Não apenas Salomão. Ocorreu o mesmo com Gideão. Quando Deus usou Gideão e estava prestes a salvar Israel das mãos de Midian, a primeira coisa que Gideão disse foi: meu clã é o mais fraco da tribo, mais fraca entre as 12, e eu sou o menor da minha família. Como eu posso salvar Israel das mãos dos midianitas? Como posso salvar Israel das mãos de Midian? Com meus pobres meios e habilidades? É assim que a maioria das pessoas pensaria. Se Deus disser: vá para Samaria e até os confins da terra, vocês devem depender das palavras de Deus e ir. Porém, a primeira coisa que as pessoas fazem é se preocupar. Eu não posso fazer isso ou aquilo. Eu sou incapaz disso e daquilo. Como eu posso realizar algo tão grande? Se você olhar para cima, Deus está lá. Deus já tornou tudo possível. Deus derrubou os portões de bronze e quebrou as trancas de ferro. Ele criou todas as condições de vitória. Deus já nos deu o poder. Mas, se não colocarmos em prática, nunca testemunharemos a obra do poder de Deus. Deus nos chamou, mesmo que nos falte em muitos aspectos, assim como a Salomão, Gideão e aos apóstolos Paulo e Pedro. Bons resultados não surgem por causa de bons ambientes. Quando o nosso arredor não é familiar, é difícil e vários obstáculos surgem no nosso caminho. Devemos ter em mente que Deus está sempre conosco e nos dá força. Não devemos ser como os 10 espiões que deram maus relatórios, baseados em seus julgamentos e habilidades. Mas devemos ter a fé como a de Josué e Calebe, que disseram: eles são nosso pão, eles são nada. Devemos ter olhos espirituais para ver a habilidade de Deus, para que com isso possamos pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Vamos entregar coisas boas para todas as pessoas do mundo. Que tipo de notícia é o nosso Evangelho?
são as boas novas. Não são notícias alegres? Nunca devemos pregar coisas más ao mundo. Nunca devemos pregar ou ensinar coisas más. Eu espero que esse evangelho seja pregado com a fé, como a de Josué e Calebe, e com fé em Deus, de que tudo posso naquele que me fortalece. Esperando que tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.